Olha como faz tempo, né? Quando eu comecei a aprender as primeiras coisas sobre doutrina espírita, né, foi aqui no Kardec, e eu me sinto muito à vontade nesse espaço, onde eu tenho amigos muito queridos, né, de antes e também de agora, né, porque eu acho que todo o movimento espírita, de toda forma, é a nossa casa e são os nossos amigos também. E aí, eu trouxe hoje uma fala, né? É uma reflexão sobre uma mensagem que está presente no livro O Espírito da Verdade. Quem tiver o Espírito da Verdade, né, que é um livro que foi ditado por vários espíritos, a Chico Xavier e a Valma Vieira, é a mensagem 44 e o título da mensagem é Deus em Nós. Na mensagem, ela começa com uma passagem do Evangelho, que é do Atos dos Apóstolos, né, capítulo 19, versículo 11. E ela diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Gravem bem. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ele começa a mensagem dizendo: quem pode delimitar? Só um minutinho. A mensagem é de Emmanuel. Foi ditado ou a Valdo Vieira ou a Chico Xavier. E ele diz assim: quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimamam da altura? Então, quem é que pode delimitar a extensão das bênçãos que são geradas nas alturas? Então, quem é que pode dizer se é grande, se é pequena, se é larga, se é estreita? Bênçãos que são geradas nos céus para nós. Então, a gente não tem esse poder, né? De delimitar a extensão das bênçãos. Sempre de origem inferior, o mal é limitado como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Então, o mal, por ser de origem inferior e ele ser um atributo ou ele ser uma manifestação exclusivamente às criaturas, ele é limitado, porque ele só vai até onde as criaturas podem ir, até onde cada pessoa, né, ou aquele espírito que ainda não aprendeu a amar, porque também são palavras de Paulo, quando ele diz que o amor, o mal, uma pessoa má é aquela pessoa que ainda não aprendeu a amar. Então a gente, não é? O mal ele se perde dentro de nós. E aí tem um palestrante que eu gosto muito, que é Décio Leandoli Júnior, que vocês devem conhecer, né? Quem não conhece, assista ele no YouTube, porque ele é maravilhoso. Uma das palestras dele, ele faz uma analogia, né? Ele vai dizer que o mal e o bem é como a escuridão e a luz, porque ele diz que a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz, assim como ele vai dizer que o mal é a ausência do bem. Então, o mal não existe. O que existe é a falta do bem, porque quando o bem se coloca, então o mal deixa de existir. Assim como a escuridão, ele diz que a escuridão não existe. Ele diz que quem existe é a luz. Aí ele faz o seguinte, ele faz uma figura, né, para que a gente pense. Ele diz: pegue um quarto escuro que está com a luz apagada, tudo escuro. Você abre a porta. O que é que acontece? A escuridão sai ou a luz entra? A luz entra, né? Nunca ninguém abriu aqui a janela do quarto de manhã. Quando amanhece o dia, abre a janela e o escuro do quarto vai para o quintal, né? A luz do quintal é que vem para dentro do quarto. Então, assim, ele faz essa explicação, né? De que a escuridão ela não existe, porque ali está faltando a luz. Então, assim, o mal ele também não existe. O que está faltando ali é ser colocado bem. Então, como o mal é de origem inferior e ele é limitado porque ele é uma manifestação própria das criaturas, as criaturas que ainda não aprenderam a amar. Já o bem, que é de origem divina, que é de caráter divino, ele é ilimitado em todas as direções, para todos os lados.
E aí ele continua: antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Então, qual é a minha vontade sincera, né, nesse momento? Porque ele diz assim: por ser de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas de experiência, sob a forma de esperança, consolação, júbilo e paz. Então, quando nós vamos, todas as ações que nós praticamos, tudo aquilo que a gente pensa, né, tudo aquilo que a gente vai fazer, ele tem primeiro o nosso desejo de realizar, né? Então, quando a gente tem a intenção sincera, ele diz que a gente tem a intenção sincera naquilo que a gente procura executar, porque o título da mensagem é essa, né? Deus em nós. Quando ele vai dizer que todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente procura executar, e ela tem as mais sinceras intenções, então ela tem o apoio do bem, que lhe não da altura, não é? Então, quando eu quero realizar alguma coisa que é boa, então eu tenho todo o apoio da espiritualidade, eu tenho todo o apoio, não é, dessas energias positivas que vêm das alturas. Quando eu não quero realizar uma coisa boa, eu também tenho, não é? Eu também tenho apoio, mas eu não vou ter o apoio daquelas energias que são boas, né? Então eu vou ter também aquelas companhias lá que não estão ainda tão a serviço da vontade divina. Mas como a mensagem é Deus em nós, então a gente faz sempre a referência de que quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer agir e a nossa intenção é sincera, então Deus também pelas nossas mãos faz maravilhas, assim como fez pelas mãos de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então nós temos todas as possibilidades de fazer coisas impensáveis, que a gente não acha que não é capaz de fazer. Mas nós somos sim, nós somos capazes de fazer muitas coisas, porque em essência nós somos de origem divina, porque nós somos todos criados por Deus. Apesar de termos sido criados simples, ignorantes, e apesar de tudo que a gente passa, por todos os processos de aprendizagem, todas as encarnações, todas as dores que a gente passa, todas as decepções, né? Tudo que pode fazer com que a gente queira sucumbir, mas a nossa força e a nossa origem divina ela é muito maior e ela é muito mais forte. E aí, quando a gente pensa sobre isso e quando a gente se apega a essa parte, a essa origem divina que nós temos, então nós temos muito mais força, porque Deus vai sempre estar do nosso lado. E as bênçãos que virão das alturas, elas são incalculáveis, porque a gente não consegue delimitar a extensão dessas bênçãos, não é? E aí ele continua a mensagem: por mais sombrios que pareçam aos ideais de hoje os dias do passado, não te entregues ao desânimo, porque muitas vezes nós ficamos paralisados em realizar as coisas, porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento de culpa por aquilo que a gente já fez no passado. Então acho que aqui todo mundo já estuda a doutrina espírita, né? já passou pelo ESD, né? Então já tem um entendimento de que nós, quando fomos criados, nós passamos por várias experiências. E essas experiências, elas são progressivas. Quando o Cleide falou lá no início da fala dela, né, que o Espiritismo é alegria, né? E é verdade, porque imagine você ter a convicção, o conhecimento, a certeza de que para frente tudo só será melhor. Porque o que passou, ele ficou para trás. E a gente precisa, claro, olhar para trás para ir refazer os caminhos que a gente não fez corretamente. A gente não pode simplesmente abandonar o nosso passado, mas a gente não pode viver preso ao nosso passado.
Nós temos que sempre olhar hoje aquilo que nós vamos fazer para frente. E aí, esse novo caminho que a gente vai traçando, ele não pode só ficar preso a exatamente essas ideias sombrias, como ele diz aqui. Por mais sombrios que pareçam os ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo, porque assim, tudo aquilo que eu fiz e que não foi lá tão bom, a gente usa uma expressão, não sei se vocês conhecem, tudo que eu fiz não foi assim lá Roberto Carlos, né? Aí, não foi uma coisa assim, foi muito religiosa, né? Então, não tem problema nenhum não. Eu fiz, eu reconheço, mas agora eu não vou fazer mais. Porque aí na próxima frase ele vai dizer assim, ó, por mais sombrios que pareçam os ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo, ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Então, por mais que o meu passado seja um passado de muitos erros, não precisa ser um passado bem longe, não. Um passado lá nas minhas encarnações anteriores, não. Porque aqui, acho que só ela que não tem mais de 20, né? Mas todo mundo tem mais de 20. Então, a gente já fez algumas coisas que não deveria ter feito, né? Por exemplo, comeu demais. Né, então, agora a gente não pode mais fazer isso. A gente agora precisa ter outras regras, né, e outras normas na nossa vida. Então, assim, tudo aquilo que eu já fiz e que não foi lá muito correto, não tem problema, eu posso refazer. Mas hoje eu preciso erguer meus sentimentos e conjugar minhas próprias ações nesse novo roteiro. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Então, como disse Emmanuel, né, a Chico, lá no filme de Chico Xavier, ele disse que a gente não pode apagar o passado, mas a gente pode refazer o novo futuro. E esse é o nosso papel. Quando a gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, é porque a gente nunca vai ficar estacionado. Por mais que a gente não caminhe a passos largos, como Paulo caminhou, né, na existência dele, na experiência reencarnatória dele na época de Jesus, por mais que a gente não faça esse grande salto de qualidade na nossa evolução, mas não tem problema não, nós vamos fazendo pequenos saltos, pequenos passos, e tudo isso sempre com o apoio, né, da espiritualidade. Aí ele diz assim: após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. Então, por mais que a gente tenha cometido todos os erros possíveis e imagináveis, não é? Porque a gente cometeu, mas aí a gente não vai ficar pensando nisso, porque a gente vai sempre trocando essa água que tem dentro de nós, esses novos propósitos, novos sentimentos, e aí a gente vai se purificando até o momento, né, que todos nós seremos anjos. Não é assim? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Né? Essa que a música diz, a música não diz que a gente só acredite, não. Primeiro ela diz que a gente trabalhe. Não é assim? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Então, assim, por mais que a gente tenha muitos sentimentos, muitas mágoas, muitas coisas ainda guardadas dentro de nós, que são resquícios de momentos anteriores, né? Mais para trás ou nessa mesma existência agora, mas a gente pode ir trabalhando isso e a gente vai se purificando. Você tem uma palestra de Rossandro Klinge, que ele conta uma história da Tapaué, vocês conhecem? Se conhecem, vão esquecer agora, que é para não fazer a desfilha com a palestra. Né, Cleide? Eu não conheço. Eu não assisti essa palestra de Rossandro Klinge. Rossandro Klinge conta uma história muito interessante da Tapaué. Ele diz assim: imagine, é sobre a mágoa, viu? A fala dele. Ele diz assim: imagine que você vem no ônibus e aí a pessoa fala mal, a pessoa passa mal perto de você e vai vomitar. Aí você vomita aqui. Aí você abre a vasilha, né? Ele chama de Tapaué, mas é uma vasilha plástica. Você bota lá, a pessoa vomita, você tampa. Aí você guarda. Assim é quando a pessoa lhe faz algum mal. Quando a pessoa faz alguma coisa com você, você pega ali a Tapaué e faz referência
ao sentimento que você guardou. Aí ele diz, você vem no ônibus para o seu trabalho e de repente a pessoa passa mal, aí vai vomitar e você vai, bota a vasilha, ela vomita dentro, você tampa e leva para o trabalho. E chega no trabalho, menino, você não sabe o que aconteceu. Estava vindo no ônibus, depois uma pessoa não passou mal. Pois eu peguei, olha, aí abre a tapaué e mostra, né? A pessoa vomitou, aí tampa e guarda. Né? Passou, aí na hora do lanche do trabalho, né? Você não sabe o que aconteceu. Eu vinha no ônibus, aí uma pessoa passou mal, pois olha aqui, ó. Ela vomitou dentro da tapaué, você fecha, né? E guarda. Hora da saída, está todo mundo lá esperando o ponto de ônibus, menino, você não sabe o que aconteceu. Uma pessoa passou mal dentro do ônibus. Olha aqui, ó, a tapaué. Aí você guarda, né? Leva para casa. Chega lá em casa, na casa, né? Guardava no armário. Festa do Dia das Mães. Reuniu a família todinha. Menino. Um dia eu ia trabalhar. Depois uma pessoa não passou mal dentro do ônibus. Olha aqui a tapaué. Olha o vômito aqui. Fechou e guardou. Natal da família. Todo mundo lá comemorando. E tudo. Vocês não sabem o que aconteceu. Um dia eu ia para o trabalho. Aí uma pessoa vomitou. Vocês acham que no Natal, esta tapaué com esse vômito está como? Diga aí, Cleide. Só pela misericórdia, né? Então pronto, isso são sentimentos que são guardados também dentro de nós. Ele diz que quanto mais você fala, quanto mais você comenta sobre aquilo, mais aquilo se repete, mais aquilo apodrece. Aí ele diz assim, vamos lavar as nossas tapaué. Quando alguém vomitar na sua tapaué, lave logo. Não deixe guardado. Então assim, as mágoas que nós guardamos, elas ficam impregnadas em nós e elas nos paralisam. Elas não permitem que a gente dê passos, né, que a gente avance, que a gente melhore. Não só as mágoas, mas muitas outras coisas que a gente guarda dentro de nós, como aqueles sentimentos ou como aquelas características ainda que é muito parecido com o mal, né? que é fruto da ignorância, que é aquelas que ainda permanecem em nós e que devem ser trocadas por características melhores. Aí ele continua. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti as forças reconstrutivas das tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e amor. Então, tudo aquilo que eu resolver melhorar, que eu plasme em mim. Então, que eu não deixe que fique impregnado em mim as coisas que são negativas, não. Eu coloque sempre aquelas coisas que são positivas, porque assim, é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre a doutrina espírita, os ensinamentos que ela nos traz, essa progressividade que a doutrina espírita diz que as coisas não vão permanecer como elas estão, nós não vamos ficar no estado que nós estamos, nem o mundo vai ficar e nem as pessoas vão ficar, porque a gente fica pensando como a gente perde tempo por não fazer determinadas coisas, ou então por alimentar sentimentos que na verdade um dia vai ter que ser resolvido, um dia vai ter que passar. É mais ou menos como você veste uma calça 42 e de repente você está vestindo 44, aí você deixa aquela calça guardada, número 42, 1 ano, 3 anos, 10 anos, você já está vestindo 46 e a calça ainda é 42 está guardada, porque um dia você vai voltar para aquela calça 42. E ela já saiu de moda, né? Ela já foi até ruída pela praça, mas você deixa lá, guardada, né? Como se aquilo ali ainda fosse um dia que você fosse usar. Meu povo, no dia que você voltar para vestir 42, você compra uma calça nova. Dê aquela calça para alguém, porque ela vai passar 20 anos lá, vai estar fora de moda no dia que você vestir 42, um dia, ela não vai, você não vai querer vestir para estar fora de moda, né? Ela não está toda rasgada assim, né? Vai ser muito mais trabalho para você fazer tudo isso. Então assim, plasma em ti as forças reconstrutivas das tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e amor. Então, deixe o passado para trás e vamos, né, caminhar e colocar dentro de nós aquilo que é realmente importante.
Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós obras perfeitas, a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando, iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias, a exaltação do bem. Então, quando Paulo decidiu, lá no porto de Damasco, que ele iria refazer o caminho dele, e ele refez, então, que passou de perseguidor, né, a um grande divulgador do cristianismo, né, um grande trabalhador, e agora ele era um perseguido, e ele passou todas as agruras, como ele vai dizer aqui. Quando iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias da exaltação do bem. Então, toda aquela força, toda aquela energia que ele tinha para fazer o que ele fazia antes, ele agora estava a favor do bem. E ele fez, né? E ele fez porque, como na frase anterior, né, o parágrafo anterior, reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições. Então, reconhecendo que a nossa origem é em Deus, então é natural que a gente coloque ao nosso redor que vamos fazer coisas perfeitas. Ai, mas eu sou muito imperfeito. Não tem problema não, mas vamos dizer que a gente vai fazer coisa perfeita. Vocês acham que uma pessoa que vai fazer um desenho, pronto, eu vou desenhar agora uma praia, vai sair todo troncha, porque eu não sei desenhar, mas na minha cabeça é perfeita. O desenho que eu vou fazer é perfeito. Então, tudo que eu vou fazer é uma coisa perfeita, porque a minha imaginação, quando eu penso em alguma coisa, eu penso numa coisa. Ou alguém aqui pensa que vai fazer um bolo todo troncho. Você já pensaram nisso? Vou fazer um bolo de macaxeira que vai ficar todo murcho. Ninguém pensa nisso. Quando a gente pensa que vai fazer uma coisa, a gente já pensa que é uma coisa que vai sair muito bonita. Embora não saia, né? Mas a gente acha que vai sair. Então, essa primeira ideia, então, quando ele diz, plasma em ti as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções para que se exprimam em obras de aprimoramento e amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Se a gente não fez ainda, mas a gente precisa idealizar e plasmar que elas serão. Aí ele fala sobre Paulo, aí vem as mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas próprias deliberações pessoais. Então, na mensagem evangélica diz pelas mãos de Paulo, mas as mãos como todo o nosso ser, a nossa fala, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Então, todos esses conjuntos de instrumentos e possibilidades que nós temos, a gente, tanto quanto as mãos, né, esperam passivamente, todos esses instrumentos esperam que a gente faça as melhores coisas. E as melhores coisas elas vão começar a partir das nossas resoluções. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, seguindo as nossas deliberações pessoais. Porque somos nós que deliberamos, porque os órgãos são nossos. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Então, todo aquele recurso que eu tenho, recurso material, recurso espiritual ou intelectual, né, todas as minhas possibilidades, eu encaminho para o campo da fraternidade, sempre para trabalhar no bem. Hoje a gente tem uma ferramenta que é muito positiva. Tem um outro palestrante que vocês já perceberam que eu gosto muito de YouTube, né? Jorge Elahá. Teve uma pergunta essa semana que fala sobre a internet. O que é que você acha que é a internet? Não sei o que, ele disse, olha, a internet é igual uma faca. Quem vai determinar se ela vai matar ou se ela vai salvar é quem vai usar. Ele até fez referência, ele disse assim, hoje, quando você está me ouvindo hoje,
Pelo advento da internet, porque se não fosse, a gente não teria essa possibilidade. Cleide falando sobre o Evangelho, né, que faz de forma remota, né, online. Se não fosse a internet, gente, se não fosse a internet de uma forma geral, na época da pandemia, como é que a gente tinha mantido as nossas casas? Porque nós podemos manter os nossos grupos de estudo, as nossas palestras, né, a própria Semana Espírita lá. E quantas pessoas novas a gente conheceu? Porque eu conheci muita gente pela internet. O próprio Jorge Elahá eu nunca tinha ouvido falar. E hoje eu conheço, eu já assisti todas as palestras de Décio e Ana de Júlio pelo YouTube. Todas as que tem lá, que tem ele, eu já assisti. Por causa disso, mas da mesma forma, ela também pode causar muitos danos. O problema não é a rede em si, mas o problema é o uso que se faz dela, né? Então, da mesma forma que a gente pode colocar uma pessoa lá em cima, a gente também pode colocar alguém lá embaixo. Mas quem é que escolhe fazer isso? Somos nós, né? Somos nós que escolhemos fazer isso. E às vezes, quando as pessoas não têm muita habilidade, ou então quando ela não se integra muito às redes, parece que ela está fora do mundo, né? Parece que ela não faz parte dessa realidade, porque a pessoa olha para você e diz assim: você tem Instagram? Aí eu digo: não. Você não tem Instagram? Não. Tá bom então. Parece sim que está falando de uma pessoa que não vive na sociedade, né? Mas eu não tenho Instagram. E tenho. Mas não tenho. Tenho, mas eu uso. Que lá no meu Instagram tem só uma foto minha de Geraldinho, só para eu seguir gente que faz costura e culinária. Só. Mas eu não interajo com ninguém, eu não publico, não fico fazendo nada lá. Por isso que quando a pessoa diz assim: você tem Instagram? Eu disse: não, porque ninguém fala comigo pelo Instagram, porque não vai conseguir falar, né? Então, quando a gente, aí tem um monte de outras vezes. Twitter, não tem. Não sei o que lá, não tem. Não sei o que lá, não tem. Tem um Facebook. Pra quê? Pra jogar Candy Crush. E pronto. Aí agora o Candy Crush não tem mais no YouTube, né? Eu não preciso mais do Facebook para jogar Candy Crush. Aí eu agora baixo o aplicativo do celular, pronto. Então, eu me lembro bem de uma palestra, uma entrevista que eu assisti com o Toquinho. Aí, um momento lá da vida dele, aconteceu uma coisa, ele disse uma coisa que o pessoal não gostou. Aí a assessora dele disse assim: você foi cancelado. Ele disse: cancelado? Cancelaram meus shows. Aí ela disse: não, você foi cancelado na internet. Ele: pronto, continuou a vida dele, continuou produzindo as obras dele, cantando, fazendo os shows dele. Para ele nem entendia o que era ser cancelado na internet. Mas a gente sabe que para muitas pessoas isso é muito significativo, né? Então, ser cancelado na internet, perder seguidores ou coisa parecida, causa um mal muito grande, né? E a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente está lá naquela rede, é igual ao seu ambiente de trabalho. Eu trabalho com 200 pessoas, meu ambiente de trabalho tem 200 servidores, e eu tenho que ter muito cuidado todos os dias para não é que a gente viva sobressalto, achando que vai magoar o mundo. Mas não é isso. Mas a gente precisa tratar as pessoas com delicadeza, dar bom dia, dar boa tarde, porque a gente trabalha com chefes e com pessoas que trabalham em outras funções que não é de chefia, né? Então a gente tem que tratar todo mundo de forma muito igual, dar bom dia, dar boa tarde. Não é porque as pessoas vão se ligar, não, é porque a gente precisa também estar bem. Então, dessa forma também a gente precisa estar bem nas redes. Aí quando ele diz assim: medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Então, se eu tenho um recurso de estar no ambiente com várias pessoas, então eu falo do bem. Se eu tenho a possibilidade de estar na tribuna de uma casa espírita para falar, então que eu falo do bem, que eu coloque as pessoas, que eu fale sobre Deus e que eu fale do quanto a gente tem muitas possibilidades de ser bom, de crescer, de desenvolver, né? E que a gente crie novo ânimo. Porque eu não tenho nenhum interesse de terminar uma palestra e todo mundo ficar pensando: meu Deus, por que eu reencarnei? Eu não devia ter reencarnado. Não, é para terminar a palestra e todo mundo pensar: nossa, ainda bem que eu reencarnei, né? Que eu tenho muitas possibilidades, muitas coisas, porque isso faz com que as pessoas se sintam bem. E aí no nosso ambiente de trabalho, nas redes,
né? Quando a gente atender uma pessoa, que o trabalho com atendimento ao público, que a gente atenda da melhor forma possível, que a gente atenda o telefone bem, que a gente responda no WhatsApp bem, né? E que a gente, no nosso dia a dia todo, a gente procure usar todos os nossos recursos das melhores formas, né? E sempre no campo da fraternidade, porque a gente vai, enfrenta fila, né, em sinal de trânsito, a gente enfrenta fila de supermercado, hoje em dia no banco a gente não enfrenta mais não, né? Porque ninguém praticamente hoje vai mais para o banco, mas supermercado, às vezes você vai fazer uma compra numa loja, está lá uma fila no caixa, né? Então que a gente sempre esteja com essa possibilidade, né, de estar bem. Bom, desterre do teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante e vanguarda fora. Então, desterra do teu caminho a barreira do desalento. Então, que a gente não fique triste, que a gente não se sinta oprimido e nem menosprezado, então se sinta incapaz, porque todos nós temos capacidade, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos de origem divina e que a gente caminhe, prossiga confiante e vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços. Então, o arado que Deus nos deu, que são as nossas possibilidades, é a nossa inteligência, que é o conhecimento que a gente já adquiriu, né? Que é a oportunidade, a nossa família, o nosso trabalho, a casa espírita que a gente está, o local onde a gente vive. Então, todo esse arado que Deus nos deu, que a gente possa trabalhar fazer a nossa parte, né? Que é o nosso íntimo, o nosso sentimento, a nós mesmos, sempre com firmeza e esperança, na certeza que a colheita farta coroar-te-á os esforços. Porque depois, quando eu estiver no encontro com a minha própria consciência, porque é assim que vai acontecer, né? Todos os dias, quando eu me deito, todos os dias quando eu me levanto, e quando eu desencarnar, e quando eu estiver no encontro com a espiritualidade, o que é que vai acontecer? Todos os meus esforços vão ser coroados. Pelo quê? Pela certeza de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Se eu não conseguir atingir todos os objetivos traçados, mas todos aqueles que me foi possível, eu consegui. Né? Eu não fiquei parada, esperando que as coisas acontecessem, né? Que Cleide resolvesse as coisas por mim, não, eu fui lá mesmo, né? E resolvi. Cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Essa é a mensagem que demanda, que diz respeito ao capítulo 25 do Evangelho, buscar e achareis. Porque a gente fica pensando, mas eu não tenho força suficiente, mas eu não tenho disposição suficiente, mas eu não nasci com os recursos propícios para fazer, mas eu queria tanto fazer, sei lá, doar 10 cestas básicas por semana, mas eu não tenho condição financeira de fazer isso. Não, mas eu queria construir um centro espírita que coubesse 1000 pessoas dentro, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu queria construir uma creche, né? Não importa, se eu não tenho condição de fazer coisas grandes, eu posso fazer coisas pequenas. Eu não posso distribuir 10 cestas básicas por mês, mas eu posso dar uma comida a uma pessoa que passa na porta da minha casa. Mas eu posso ir lá na Fundação Casa do Caminho fazer uma doação. Eu não posso, eu não tenho condição não de doar alimento, mas eu posso doar o meu trabalho, né? Eu posso vir ao centro, eu posso ajudar nas coisas, e outras coisas que eu posso fazer, que são inúmeras coisas que eu posso fazer em prol do meu próximo. E aí, quando eu quero fazer, aí eu vou e peço ajuda. Eu posso pedir ajuda aos meus irmãos e eu posso pedir ajuda à espiritualidade. Aí na mensagem diz, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á.
Qual homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas ao vosso filho, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Bom, se nós, que somos imperfeitos, que ainda não conhecemos toda a significação do amor, não podemos negar, não negamos um pão a um filho, né? A gente não dá uma pedra a um filho que está com fome, a gente não dá uma serpente a um filho ao invés de um peixe, né? Imagine Deus, será que Ele vai nos negar aquilo que Ele pode nos dar para que a gente transforme o nosso caminho? É diferente quando a gente pede coisas que aí a gente não é atendido e acha que a coisa de Deus está sendo injusto. Mas a gente muitas vezes não é atendido, em sua grande maioria, porque a gente pede coisas impossíveis, até para Deus, né? Por que coisas impossíveis até para Deus? Porque são coisas que dependem de onde nós estamos, em que passo nós estamos. Então, por que Ele vai me dar uma coisa, se Ele não daria para ele? Porque eu não tenho condição ainda de ter aquela coisa. Ou então, cada pessoa tem que estar já na sua possibilidade. Então, assim, às vezes a gente pede uma coisa bem grande e a gente tem aquela bem mania de ser bem satisfeito, né? Porque quando a gente consegue uma coisa, a gente quer uma coisa melhor, maior, né? E também, às vezes, a gente pede coisas e não sabe pedir direito, né? Como o povo que pede paciência. Ai, meu Deus, me dê paciência. Eu nunca vi coisa de pedir, como é? Esqueci que eu não vou nada. Ela, eu nunca vi ela pedir paciência. Ai, meu Deus, me dê paciência. Não, não é? tem lá no Rio de Janeiro. Não vale paciência. E é? Ela há 35 anos, mas ainda não conseguiu ter paciência. Pois é, porque vai, ó, e ela de manhã, de noite, vai dormir e diz assim: ai, Deus, me dê paciência para enfrentar as dificuldades do meu dia. Aí ela dorme, aí ela acorda de manhã. Aí quando é de manhãzinho, o que é que acontece? Ela vai botar o almoço no fogo. Acabou o gás. Aí, ai meu Deus, graças a Deus que acabou o gás. Vou ligar para o entregador do gás. Mas é domingo. Aí o entregador diz: nossa, eu tenho muitas entregas hoje. Só posso ir depois de meio-dia. Porque dia de domingo os entregadores fazem por escala. Aí ela: não tem problema, eu aguardo depois do meio-dia que o gás chegue para fazer o café da manhã, né? Então, assim, às vezes quando a gente pede alguma coisa, Deus vai nos atender, Ele vai nos dar o exercício para que a gente chegue até lá. Ai, Deus, me ensine a amar. Não vai dar uma pessoa amorosa para ficar perto de você. Vai dar uma pessoa difícil, não é? Que faça você exercitar o seu amor. Por isso que quando a gente vai nascer um neto, né? Quando vai nascer uma neta, você já está sabendo? Que nós vamos ser avós, aí Geraldinho. Você não acompanha as redes sociais? Não é? Laurinha. Então, assim, a gente precisa pedir. Nas nossas preces, a gente tem que pedir com cuidado, né? Tem que pedir dentro dos conhecimentos doutrinários, porque senão a gente vai começar a achar que Deus não está nos atendendo. Mas assim, que a gente, dentro do nosso roteiro, dentro do nosso propósito de melhoria e de crescimento, a gente nunca esqueça da nossa origem, que é divina, de que Deus está em nós sempre, porque nós somos de origem divina, e que a gente pode contar com Ele e com a espiritualidade sempre, mas sempre dentro das nossas possibilidades, sempre dentro daquilo que, até onde a gente está. Porque às vezes a gente pensa que não tem determinadas coisas ou não consegue determinadas coisas porque a gente é injustiçado.
mas não é, porque a gente ainda não tem condição de estar naquele patamar dentro daquele momento. Mas que a gente tenha fé, confiança e trabalho, como ele diz aqui no final da mensagem, que ele diz: usa, pois, o arado, porque o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando além do edificado, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva, na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Então, que a gente possa lavar nossa tapaué todo dia, não juntem, pelo amor de Deus, que a gente coloque sempre mais luz dentro de nós, que a gente tenha confiança, que a gente faça as nossas preces sempre dentro das nossas possibilidades, que a gente seja atendido dentro das nossas possibilidades e que a gente prossiga sempre a caminho da luz, para que a gente no dia esteja assim, todo mundo vai sobrevoando, né, todos anjinhos, com as asinhas tudinho, e a gente assim com a mão estendida, pegando o pessoal, ei, vem cá, chega. Vamos aqui com a gente ser anjo também, né? Porque esse é o trabalho de Jesus. Não é a gente chegar lá, que a gente não sabe nem onde é, né? Porque a gente nem sabe se lá é o lugar mesmo. Mas quando a gente, cada vez que a gente dá um passinho para frente, a gente vai puxando aqueles que estão passinhos atrás. Cada vez que a gente vai dando um passinho para frente, a gente vai sempre trazendo conosco os nossos irmãos, porque esse é o trabalho de Jesus, né? Que é de sempre que a gente possa se doar para o nosso próximo, para que ele possa crescer junto conosco, porque ninguém vai ser feliz estando lá sobrevoando, né, com as suas asinhas de anjo e olhando o povo lá tudo. Não, a gente quer que todo mundo venha junto conosco, então que a gente possa ter sempre esse sentimento de fraternidade, de amor, e que a gente nunca esqueça que Deus está em nós, sempre. Muita paz.